O surgimento da genética. Os trabalhos de Mendel não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. Alguns estudiosos hoje afirmam que as ideias de Mendel eram muito avançadas para seu tempo. Além disso, naquela época não era costume aliar o raciocínio matemático e estatístico com assuntos da biologia. E, para completar, na época não havia conhecimento suficiente a respeito das células, dificultando o entendimento de como a transmissão de características por meio dos fatores mencionados por Mendel poderia ocorrer. Mais de 3 décadas depois, em 1900, 3 botânicos, Carl Correns, da Alemanha, Hugo de Vries, da Holanda, e Erich von Taschemark-Seysenegg, da Áustria, a partir de experimentos com cruzamentos de plantas, chegaram de forma independente às mesmas conclusões de Mendel. William Bateson, biólogo inglês, também averiguou a validade dos princípios de Mendel em experimentos usando outros organismos como objeto de estudo, obtendo resultados próximos ao do monge. Em 1901, Bateson traduziu para o inglês o artigo de Mendel, originalmente publicado em alemão. Sendo um grande divulgador e defensor do mendelismo, foi Bateson que propôs a notação F1 e F2 para se referir às diversas gerações. O ano de 1900 costuma ser considerado como o início da genética moderna. O emprego do raciocínio matemático aos fenômenos biológicos acompanha a genética desde essa época. Avanços do estudo das células com o aperfeiçoamento dos microscópios e das técnicas de observação, bem como o desenvolvimento das áreas de química e física, ocasionaram uma grande mudança no modo de entender a hereditariedade. Os cromossomos e outras estruturas celulares foram observadas ao microscópio e os processos de divisão celular foram descritos. Atualmente sabemos que os chamados fatores de Mendel são os genes e que eles estão nos cromossomos, e que a meiose é o processo encarregado por separar os cromossomos e, consequentemente, os genes durante a formação das células reprodutivas. Principais conceitos em genética: DNA, cromossomos e genes. Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas por meio da reprodução. Nos organismos eucarióticos, a transmissão de informações genéticas é coordenada pelo núcleo das células, onde se encontra o material genético ou material hereditário. O núcleo das células eucarióticas apresenta DNA, ácido desoxirribonucleico, como material genético que está compactado e bastante condensado, formando os cromossomos. Cada cromossomo é uma estrutura celular formada por uma molécula de DNA e proteínas composta por vários genes diferentes. De forma simplificada, um gene pode ser definido como um trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína. As proteínas é que são responsáveis pela manifestação das características dos seres vivos. Em cada célula do nosso corpo há 46 cromossomos. Os cromossomos humanos são agrupados em 23 pares. Os cromossomos de cada par, com o mesmo tamanho, mesma forma e mesma sequência de genes, são chamados de cromossomos homólogos. As células reprodutivas, também chamadas gametas, têm metade dos números de cromossomos. No caso da espécie humana, cada gameta tem 23 cromossomos, um de cada par de homólogo. Isso permite que, durante a fecundação, os 23 cromossomos do espermatozoide se unam aos 23 cromossomos do ovócito, restabelecendo o número de cromossomos da espécie humana, 46, no zigoto, ou célula-ovo, primeira célula do futuro ser. Alelos, homozigose, heterozigose, genótipo e fenótipo. Recorde os estudos de Mendel. Cada característica das plantas de ervilha era determinada por um par de fatores. Sabendo que os fatores são os genes, cada característica era determinada por um par de genes. Cada uma das diferentes versões de um gene que estão pareados em cromossomos homólogos é chamada de alelo. Quando, em um indivíduo, os alelos de um gene são idênticos, dizemos que o indivíduo é homozigótico para o caráter em questão.
e os alelos estão em homozigose. Nesse caso, os alelos são representados por um par de letras iguais, A maiúsculo A maiúsculo, A minúsculo A minúsculo, B maiúsculo B maiúsculo e B minúsculo B minúsculo, por exemplo. Era o caso das plantas de linhagens puras. Quando em um indivíduo os alelos de um gene são diferentes, dizemos que o indivíduo é heterozigótico para o caráter em questão e os alelos estão em heterozigose. Nesse caso, os alelos são representados por um par da mesma letra, porém uma maiúscula e a outra minúscula, A maiúsculo A minúsculo ou B maiúsculo B minúsculo, por exemplo. Era o caso das plantas híbridas em F1. O indivíduo homozigótico A maiúsculo A maiúsculo ou A minúsculo, por exemplo, forma apenas um tipo de gameta, 100% A maiúsculo ou 100% A minúsculo. O indivíduo heterozigótico A maiúsculo A minúsculo forma dois tipos de gametas, 50% de gametas A maiúsculo e 50% de gametas A minúsculo. O conjunto de genes responsáveis por uma característica recebe o nome de genótipo. A aparência de um indivíduo, ou seja, as características que ele manifesta, constitui o seu fenótipo. O fenótipo é o resultado do genótipo em interação com o ambiente. Relação entre genótipo e fenótipo. Para o caráter textura da semente, temos os genótipos A maiúsculo, o fenótipo é semente lisa. Genótipo A maiúsculo, A minúsculo, fenótipo semente lisa. E o genótipo A minúsculo, semente rugosa. As leis de Mendel. A redescoberta dos trabalhos de Mendel e a sua reinterpretação à luz dos novos conhecimentos levaram à formulação das bases da hereditariedade chamadas de leis de Mendel. A primeira lei, ou lei da segregação, afirma que cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas. A segunda lei, ou lei da segregação independente, afirma de maneira simplificada que cada característica é herdada independentemente de outras. Atualmente sabemos que essa lei se aplica apenas a genes localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos. A segunda lei de Mendel é usada para analisar duas ou mais características de uma vez, além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha. Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram consideradas simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Nesse momento, vamos nos ater à primeira lei de Mendel. A segregação dos fatores só foi compreendida quando o processo de meiose foi desvendado. A meiose é o processo de divisão celular pelo qual são formados os gametas. Nesse processo, em um primeiro momento, ocorre a duplicação dos cromossomos, os quais, em seguida, sofrem duas divisões consecutivas, dando origem a 4 células filhas, com metade do número de cromossomos das células-mãe. Suponha que uma célula com 4 cromossomos vai se dividir por meiose. Acompanhe os principais eventos desse processo no esquema ao lado. Na divisão por meiose, primeiro ponto você tem a interfase, que é a duplicação cromossômica. Depois vai para a meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, gerando 2 células filhas, e depois outra meiose, a meiose 2, separação das cromátides irmãs, que são cópias unidas de cromossomos duplicados. É a meiose que explica a formação de gametas, células com metade dos cromossomos, em todas as espécies que se reproduzem de forma sexuada. Na espécie humana, ela é responsável pela formação dos espermatozoides e dos ovócitos. Durante o processo de fecundação, com a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, o número de 46 cromossomos é restaurado, dando origem ao zigoto. O desenvolvimento do zigoto dará origem a um novo indivíduo. A reprodução sexuada é responsável pela variedade genética, já que na formação do zigoto são combinados cromossomos paternos e maternos. Aí temos a representação da meiose e da mitose na formação de um novo indivíduo, considerando a espécie humana. Durante o desenvolvimento do novo indivíduo, ocorre a mitose, outro processo de divisão celular.
na qual uma célula dá origem a duas células idênticas, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. A mitose é responsável pelo crescimento e pela reparação do organismo. Pela primeira lei de Mendel, é possível estudar e prever a transmissão de várias características na espécie humana.